Muito bem, gente. Uau! Vamos conversar um pouquinho, então, sobre análise de dados. E hoje eu até botei a área de simplificando Data Science, que é ciência de dados, né? Porque esse carinha é um buzzword, é uma grande palavra que designa toda uma área e também um perfil específico dentro da área de dados. E dessa forma, peraí, agora sim, deixa eu ver. Eu vou me adequar, peraí, eu vou saber. Marcele, me ajuda? Cadê ela? Bom, e dessa forma, o que a gente consegue fazer? Entender o porquê que essa área está tão em voga. O porquê que nos últimos anos a área de ciência de dados vem ficando tão em notoriedade assim pelo mercado. O que ela tem de diferente da restante de TI. Então, nossa motivação é entender o que de fato se trata a análise de dados. E entender um pouquinho, vou sintetizar bem para vocês simplificar esse assunto, para entender o que é de fato ciência de dados, quais são os caminhos possíveis, os principais, pelo menos, como que a gente possa destacar e que também dizer que nem só de hard skill a gente vive, que são as partes, a habilidade tecnológica, a parte técnica. E a área de dados ela tem muito relacionado a soft skill. Então, esse é o nosso goal, falar da primeira parte do que é análise, entender quais são os perfis, para então entender o roadmap, para quem quiser seguir na área. Isso é um pouquinho sobre mim, como a Marcele já me apresentou. Eu tenho um perfil um pouco generalista e eu gosto muito da computação de um todo. E hoje em dia eu trabalho muito com a área de Analytics Engineer, que seria a parte de análise e engenharia de dados, onde a gente pega todo o processo de dados. O que é isso? Para que eu possa falar com vocês sobre o que é análise de dados de fato, eu vou falar sobre como que a área de dados evoluiu. Lá em 90, eu já estou com 34 anos, vou fazer, quando eu nasci, a Microsoft estava sendo criada. E eu vi um pouquinho do disquete, daquele computador CRTzão gigante que meu avô tinha. E a geração de hoje não tem esse contato, né? Então a gente percebeu uma evolução gigantesca dentro da tecnologia. E o que aconteceu foi que o hardware possibilitou a evolução do software. Então, quando a gente pensa naquele CRTzão gigante, ou no primeiro computador inventado, que era o tamanho de uma sala, e hoje em dia a gente fala de petabytes, e antigamente era kbytes, uma coisa assim ínfima, a gente vê como que evoluiu. E se a gente for pensar no relacionamento humano, está muito baseado em serviço. A gente presta algum tipo de serviço, a gente auxilia alguém com algum problema. E a resolução de problemas ela está muito associada à área de TI e também muito à área de computação, de dados, eu digo. Então, quando a gente fala de dados, a gente fala que ela está presente em todos os âmbitos que você pode imaginar. Tanto num pequeno negócio da esquina, padaria do Zezinho, quanto no seu e-mail, GPS, seja numa big company, uma startup, enfim, até no seu celular. Se a gente for pensar, o nosso celular, todo mundo hoje em dia tem um, é difícil alguém que não anda, é quase um membro do nosso corpo, a gente tem diversos aplicativos distintos nele. GPS, e-mail, rede social, agenda, e todos eles possuem dados, com algum contexto específico, certo? E eles podem ser usados para entender melhor o seu perfil de consumidor. Existe uma coisa que a computação já faz, sabe aquela publicidade que aparece para você quando você navega? Isso está associado a uma parte da computação chamada cookie relacionada ao protocolo HTTP. O que significa? É um bichinho que fica na sua máquina e quando você navega, ele guarda anonimamente o seu perfil de navegação para entender melhor o que ele pode te mostrar de publicidade. Isso já é feito há muito tempo. Hoje em dia, o que acontece é que a gente vai cruzar dados de áreas diferentes para conseguir agrupá-los de maneira coerente, obviamente, para que a gente consiga entender o perfil do consumidor, verificar como que eu posso melhorar as vendas do meu negócio, ou então entender alguma pergunta relacionada à biologia, de verificar se eu vou passar uma determinada amostra para um próximo processo de verificação de Covid, por exemplo. Então, existe uma série de possibilidades. Então, dados estão em todos os lugares. E um exemplo que eu vou contar para vocês já relacionado ao que a gente pode pegar. Poxa, Juliana, mas o que é análise de dados? Eu vou mostrar com uma habilidade que é chamada storytelling, que é a contação de histórias. Muitas vezes a gente vai estar falando com pessoas que não são da área de computação. E a gente precisa estar passando isso de uma forma leve e que a pessoa entenda o que a gente está falando, não tecnicamente. Mas até então, o que a gente fazia com todo esse montaréu de dados? Imagina uma Amazon da vida, Americanas, em que você faz uma compra. Até há um tempo atrás, esses dados eram apenas armazenados, seja on-premise, que era localmente, ou na cloud. Eles eram armazenados para garantir a operação do sistema, rastreabilidade, auditoria, entre outras coisas.
Só que eles têm muito mais valor, que podem estar impactando diretamente no negócio da empresa. E é assim que a gente consegue tirar valores com análise de dados. E para falar isso, vai estar faltando uma figurinha, mas eu vou ilustrar para vocês. A gente precisa entender o que é análise de dados efetivamente. Existe uma frase meio elegante, meio técnica, para definir o que é. Mas antes de eu definir formalmente o que é análise de dados, vamos pensar. Imagine que eu, Juliana, tenho meu celular aqui e eu acesso o LinkedIn, eu tenho meu histórico de navegação no navegador, eu tenho também o GPS, que eu uso para poder trafegar pela cidade. Então, eu tenho 3 locais diferentes, fora o resto, né? E-mail, rede social, agenda, uma série de aplicativos distintos. Então, imagina que eu quero traçar um perfil do meu usuário anonimamente. Eu vou verificar como é que é a mobilidade urbana dele a partir do GPS. Posso verificar se no momento de lentidão ele começou a usar a rede social, a partir da quantidade de dados trafegados. E aí eu começo a pensar como que eu vou juntar os dados de diferentes locais, diferentes aplicativos, diferentes fontes, para que eu consiga tirar informação naquele contexto. No meu caso, entender melhor o meu cliente. Entender a mobilidade urbana, por exemplo. Tem alguns estudos relacionados a grandes eventos, Rock in Rio, ou até o próprio Senac, em que há uma grande mobilidade de pessoas. E a gente pode entender esse fenômeno utilizando dados que estão disponibilizados para a gente de maneira gratuita, seja rede social, movimentos de GPS, tráfego, câmera de trânsito também, a gente pode estar utilizando. Então, existe uma série de fontes distintas. Então, a gente consegue perceber que a gente tem dados de diferentes tamanhos, formatos, contextos, e a gente precisa agrupar tudo isso. Aí, ali, era para mostrar uma engrenagenzinha funcionando. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa organizar. Bom, se eu tenho aplicativos diferentes, cada um com um contexto ali específico, mas linkados por um usuário em comum, nesse meu exemplo, eles estão com estruturas distintas. Como que eu agrego isso? Como que eu trato esses dados? Muitas vezes, quem dera. Não, em mundo real, os dados não vêm tratados. Você tem que pegar dados de diferentes lugares, informações que vêm duplicadas, diversos problemas que a gente encontra e a gente precisa organizar. Não sei se vocês são assim, mas se minha casa está bagunçada, minha cabeça não funciona. É igual quando a gente pega uma gaveta que está bagunçada e você não acha nada, você precisa ordenar, deixar tudo certinho, para que você consiga saber exatamente onde está aquela camisa. Para que você consiga entender o seu contexto, para que você consiga entender os seus dados, para depois analisá-los, precisa organizar. E esse é um processo que a gente tem associado ao ETL. A gente precisa organizar todo esse conjunto de dados que a gente tem para que a gente possa disponibilizá-lo para uma futura análise. E aí, ok, os dados estão organizados, arrumei tudinho, organizei minha gaveta. O que eu faço com isso? Existem 2 abordagens. Vai ser a próxima? Não, vou falar já já. Existem 2 abordagens. A primeira delas é entender do que se trata o meu contexto, que é chamado de caracterização. Mas antes de a gente falar dessas 2 abordagens, a frase chique que eu comentei com vocês, chique entre aspas, né, mais técnica, é o seguinte: a análise de dados é um processo de transformação de dados brutos. O que são dados brutos? Dados que vêm com sujeira, com lacunas, com informação duplicada, com informação faltante que eu tenho que pegar em outro lugar. Isso são dados brutos que você não tratou, a fim de gerar insights. Poxa, o que são insights? São coisas que você não tinha pensado. Então, imagine que você está verificando a sua base de clientes. Aí eu começo a verificar o seguinte: bom, eu tenho tantos clientes, mulheres, homens, eu tenho um comportamento tal, eles compraram um produto XYZ, e você começa a achar, às vezes, correlação entre as informações. Você começa a entender o comportamento do seu cliente. Ah, ele compra mais artigos de criança. Ela, então, provavelmente é mãe ou tia. Então, se ela realmente é mãe, você verifica quais são os produtos que ela compra, você pode indicar um outro produto dentro da mesma categoria. Então, você começa a ter esse tipo de raciocínio quando você começa a tirar insights. E esses insights, essas informações que você tira daquele contexto, eles vão fomentar tomada de decisão. O que é isso? Bom, eu tenho aqui esse conjunto de dados, eu sei que meu produto tal está vendendo bastante e há uma tendência a esse mesmo grupo comprar esse aqui também. Então eu vou fazer aqui o seguinte: eu vou começar uma campanha com esse produto para mostrar para o meu cliente que ele também é interessante para a necessidade dele. Então você começa a tomar decisões mais assertivas. Por quê? Você está olhando seus dados de fatos. Os dados representam fatos de coisas que já aconteceram.
e com o passado a gente entende melhor o futuro, e aí você pode também utilizar de algoritmos de machine learning, IA, enfim, para realizar análises preditivas. É aí que entra. Quando você caracteriza um conjunto de dados, entende do que se trata, podem ser dados de biologia, de vendas, pode ser dado até de infraestrutura mesmo. Você está na área de TI cuidando de uma infraestrutura grande de uma empresa como a Oi, por exemplo. Você consegue monitorar os seus sistemas e utilizar a análise de dados para melhorar e otimizar o fluxo de dados entre os sistemas. Então, essa fase seria a análise descritiva, onde eu vou descrever o meu contexto, onde eu vou descrever os meus dados. E ela vai formar a base que você vai ter para você dar um passo mais adiante e começar um processo investigativo, quase que o Sherlock Holmes da vida, onde você vai começar a pensar mais além. Tá, será que a detecção de padrão que eu encontrei aqui realmente acontece? Foi uma coisa por acaso? Realmente está correlacionada a um outro evento? Então, a gente começa a utilizar técnicas estatísticas e IA para começar a fazer perguntas mais complexas. E aí, eu falei do ETL, né? Todo esse processo, até a gente chegar à parte de análise de dados, precisa passar por uma construção de um processo de ETL, que é o seguinte: extract, extrair, transformar, carregar, e no final eu coloquei o analisar. Lembra que eu falei dos aplicativos de celular? Eu vou coletar de fontes diferentes. Então, eu vou extrair. Na hora que eu vou transformar, eu vou tratar isso. Qual é o formato que eu quero dar para os meus dados? Eu vou colocar em um banco de dados? Eu vou colocar um sistema de gerenciamento um pouco mais avançado? Um data lake, um outro tipo de sistema? Então, eu preciso adequar esse meu conjunto, essa minha estrutura, para que eu consiga carregar no meu sistema futuro. Então, vamos supor que seja um banco de dados relacional. Coloquei tudo certinho, está modelado, está estruturado, agora eu posso carregar. Então, a gente tem essas fases de integração, esse passo a passo, né? Chama de pipeline, né? Então, pensa num tunelamento em que os dados entram e saem do outro lado organizados e carregados em um sistema. Existem variações, mas eu não trouxe porque o tempo não é tão grande. E aí, então, que a gente consegue analisar. Foram tratados, carregados, e agora sim, os analistas e cientistas podem analisar todos aqueles dados disponíveis. Ok, e quem dá conta disso tudo? Todo esse processo, todas essas tarefas, quais são as atribuições? Hoje a gente fala das principais atribuições, dos principais perfis da área de dados, a gente fala o cientista, analista e o engenheiro de dados. Existem outras, tá? Mas tem muita variação com relação a essas três principais. Então, vamos falar um pouquinho delas. Quando a gente fala do cientista, é aquela pessoa mais pesquisador, um perfil analítico, em que eu vou olhar para o futuro para tentar entender o que eu posso melhorar na empresa. Mais aquela análise inferencial, onde eu vou realizar predições, lidar com modelos de machine learning, sistemas de recomendação, não somente machine learning. Essa é uma das skills de um cientista de dados. Ele pode utilizar a abordagem estatística, pode utilizar até que a Marcele comentou, meu mestrado foi em modelagem de redes complexas. A gente pode utilizar esse outro viés também para modelar e entender os dados. Então, é mais olhando para o futuro. Se a gente for diferenciar o analista e o cientista, seria nesse sentido. E aí, alguns exemplos de cenários, né? Poxa, o que o cientista faz? Um exemplo, a gente pode prever a quantidade de um estoque para daqui a 3 meses, baseado na nossa demanda. Eu posso analisar os sentimentos dos usuários a partir dos comentários, ou então antecipar um bom ou mau empréstimo, detectar fraudes e tudo mais. Então, a gente está sempre pensando no que vai acontecer. O analista de dados ele tem um perfil um pouquinho diferente. Eu preciso auxiliar a minha equipe, o meu negócio, a responder perguntas do presente. Entender como está a saúde da empresa, entender o contexto dos dados e responder perguntas que façam sentido para eles nesse momento. Então, se a gente for olhar, por exemplo, avaliar a saúde de uma empresa a partir de KPIs, que seriam métricas. Como é que está a minha venda, qual é a previsão, qual que é a taxa de retorno dos clientes, qual que é a taxa de cancelamento e por aí vai. Agora, se for pegar na parte lá do projeto que eu trabalho com a Fiocruz, está muito relacionado a puxar os dados e eles me fazem perguntas. Juliana, qual que seria as amostras com essas condições? Eu pego e devolvo para eles. E outros exemplos também. Isso aqui é um exemplo de um dashboard. É um pouco simples, mas acho que elucida bem qual é o papel também do analista. O analista de BI e o analista de dados, eles têm diferenças particulares,
bem sutis, mas que fazem toda a diferença. A gente usa isso para passar os nossos resultados. Como? Se eu falar para você, a venda foi de tantos por cento a mais nesse mês de fevereiro, nesse mês de setembro. A gente conseguiu uma taxa de conversão de 0 ponto alguma coisa. Logo, logo você esquece. Então, eu preciso mostrar com apelo visual, de maneira assertiva, não adianta ser lindo e não mostrar nada, e também contar a história do que eu estou dizendo. Então, imagine, eu detectei que um produto tinha capacidade de ser maior de venda. Então, eu começo, a gente detectou via análise de dados que esse produto X, ele tem uma capacidade com o grupo tal. Então, a gente começou uma campanha de marketing em cima dele para que a gente conseguisse vender mais. Não foi como a gente esperou. Então, a gente começou com uma campanha de nutrição. A partir daí, vemos o maior resultado e alcançamos a nossa meta. A gente passar um dado puro e simples é muito diferente da gente contar uma história. Por quê? Se vocês forem pensar, desde que a gente é criança, nossos pais contam histórias. A humanidade passa moral, passa ensinamentos a partir da história. Então, essa habilidade de você conseguir se comunicar com as pessoas, e é treino, tá, gente? Não é nada que vem da noite para o dia, é muito treino. Vai aumentar e muito a assertividade na comunicação e no seu cliente armazenar é bom, né, a gente é computador, o que você quis passar, certo? E o engenheiro de dados, quem que é esse cara? A gente falou do cientista e do analista. O cientista vê o futuro, o analista vê o passado. E quem dá conta dessa infraestrutura toda? O engenheiro. Então, se você mexe para a área de infra, mexe com Linux, gosta de servidores, você provavelmente vai se dar bem com engenheiro de dados ou DevOps. Lembra do processo de ETL? Existem diversos sistemas diferentes, com propósitos distintos, que você pode estar utilizando de acordo com o seu problema. Então, eu estou evitando usar nomes técnicos, gente, mas só para elucidar, eu posso estar usando um banco de dados relacional, ou posso estar usando o MongoDB, que é um banco de dados NoSQL. Os dois têm abordagens diferentes, mas vai depender do meu problema, qual que eu vou usar. Como que eu vou montar toda essa estrutura, o raciocínio para poder criar toda uma orquestração dessa estrutura toda, para que eu possa estar passando meu analista, meu cientista, os dados, para que ele possa fazer o trabalho dele. Esse é o trabalho do engenheiro de dados. Essa aqui é só um exemplo mais ilustrativo. O que aconteceu aqui? Eu peguei os dados de um local, que é o MySQL, que é um banco de dados relacional, tratei isso via Python, integrei com o MongoDB, que é um banco de dados orientado a documentos, e inseri, carreguei esses dados do outro lado. Então, imagine aqui como que a gente teria um sistema de uma farmácia, de transações, que você está fazendo vendas e reportando, tudo mais. Mas você quer entender melhor o seu negócio. Eu pego os dados que me interessam, não são todos, então tem a parte de modelagem, entender tudo que você precisa para carregar do outro lado. E aí lá tem uma série de vantagens para a parte analítica. Então faz sentido eu carregar dados daqui para ali. Esse é o raciocínio que tem o engenheiro de dados. E só para a gente finalizar o roadmap, né? Quem gostaria de entrar nessa área, existem algumas tecnologias principais que são associadas aos 3 principais perfis, e o que muda, geralmente falo, é que a perspectiva sobre aquela tecnologia e o viés que você vai utilizar, e obviamente também o nível de necessidade de conhecimento em cada ferramenta, vai variar. Python, não adianta, é muito utilizado na área de dados e tem uma série de vantagens, a gente pode até conversar com isso nas dúvidas depois. SQL, apesar do SQL ser datado de 1970, quando ele foi criado, ele é absurdamente utilizado e muito necessário para o âmbito que ele trabalha, que são sistemas transacionais. Um banco de dados NoSQL, e aí isso tudo a gente está lidando com carregamento, né, armazenamento e tratamento dos dados. A gente consegue fazer tudo com Python, mas quando a gente começa a escalar esse negócio, a gente precisa de mais recursos. Estatística, que não tem jeito, a gente precisa analisar usando estatística, seja uma estatística descritiva básica ou seja usando o modelo de machine learning. E a visualização de dados. Por que eu botei Power BI ali? Porque ele é uma ferramenta self-service BI. O que significa? Você pode criar relatórios, você pode usar todo o processo analítico de analisar dados sem programar uma linha. Então, você tem o perfil de analista de BI em que você não precisa começar com programação. Existe esse viés também. Por isso que muita gente vem migrando de outras áreas para a área de dados. E aí, de soft skills, né? 30 segundinhos para eu terminar. O que eu listei? E algumas coisas de experiência própria também. Resiliência, foco e puxar responsabilidade para si. Quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa, a minha vida começou a melhorar. Então, muitas vezes a gente pensa no problema,
mas a gente tem que olhar para a solução. Bom, eu tenho esse problema, como que eu resolvo? E é justamente esse o trabalho de um profissional de TI, e principalmente da área de dados. A comunicação, eu acho que deu para perceber que é bastante importante, principalmente que você vai lidar com pessoas que não são de TI, e eles precisam entender o que você está dizendo. A colaboração, você vai lidar com diferentes pessoas, da sua equipe, de outras equipes, e principalmente se for papel de liderança, você vai ter que gerenciar diferentes equipes. E o olhar analítico, ou seja, é um outro jeito de olhar para os dados, né? Não é simplesmente desenvolver uma aplicação daquela maneira que, bom, é isso que eu tenho que resolver, eu faço isso. É uma indagação diferente. É um processo que vem com o tempo, com o treino. E algumas pessoas até brincam, né? E falam que... Opa, voltei demais. Pronto. E falam que programação não é talento, e sim treino. A gente pode ter de pedidão, mas 99% é treino. Desculpa, eu passei um pouquinho, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Tentei simplificar o máximo possível, que são muitos termos técnicos. Mas é isso. Juliana, muito obrigada, foi ótima a sua apresentação. Queria te convidar para sentar aqui comigo rapidinho. A gente vai ter um tempo para uma perguntinha, mas depois você vai lá para o nosso lounge Papo Reto, que fica logo aqui atrás da arena. Quem tiver mais perguntas, quiser conversar mais, esse evento é feito para isso, para essas conexões. E aí, vamos dar uma olhadinha na facilitação gráfica, que vai entrar aí na tela para a gente olhar. Ok. E aí... Acontece. E aí, coloca então o Papo Reto pra gente, pra galera saber que vai ter lá o Papo Reto. E vamos fazer a pergunta. O microfone já tá aí à disposição. Quem quiser fazer a pergunta, é só levantar a mão que o microfone vai até você. Qualquer pergunta que você queira fazer aqui nesse momento, que é bom que a galera da transmissão ao vivo pode ouvir também a sua pergunta. Opa, muito obrigada. Temos uma pergunta, o microfone tá indo. Muito obrigada, pode falar. Oi. Então, na verdade, eu comecei agora a faculdade de análise de dados, estou no 2º ano, cientista de dados, na verdade. Eu estou tendo uma dificuldade em como procurar um estágio. Existe, assim, principalmente, porque eu acho que o estagiário ele vai ter que estar presente, né? Não dá para ser muito home office. O que você daria de dica para quem está entrando nessa área? Realmente, para estágio é mais difícil a gente conseguir trabalho remoto. A área de dados está um pouquinho nova, né? Então, se a gente for perceber, existem muitas mudanças. Para quem está começando, eu acredito que sim. Eu ia até colocar isso, mas não deu tempo. O que é interessante? O que te destaca do mercado? Que a habilidade de aprender ele é ótimo para um estagiário e para um júnior, porque ele vai precisar aprender, certo? Mas quando você se mostra, quando você faz uns projetinhos, sejam autorais ou de labs, eu trabalhei para a DIO, não sei se vocês conhecem, que é a Digital Innovation One. Então, eles têm cursos, por muito tempo tiveram gratuitos, agora tem vários bootcamps. Você pode fazer um projeto desse, que tem vários cursos diferentes, criar seus projetinhos. Coloca no GitHub, cria um bom README. E aí uma coisa legal, que quem está iniciando geralmente não faz, é criar um roteiro, um storytelling do seu projeto. Você pega o Medium, Google Sites, alguma coisa assim, e começa a descrever o seu projeto. Começa a falar quais foram as suas dificuldades, como que você resolveu, qual foi o objetivo daquele projeto, e conta toda a história. Nessa brincadeira, você implementou um projeto da área de ciência de dados, você contou a história através do storytelling com o seu artigo e demonstrou que consegue passar a informação de maneira correta, assertiva. Então, eu sei que é complicado, mas no início, então, o que a gente se destaca? Mostrando o que a gente é capaz de fazer. Então, eu acho que, de repente, seria uma questão bastante interessante para quem está começando.